Como é que é, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem convosco. Bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado a todos que têm seguido o canal e obrigado imenso pelo vosso apoio. Às vezes não há tempo para tudo. E eu já queria ter feito este vídeo de notícias mais cedo, faço hoje, e começo por dizer algo que não tem tanto a ver com o mercado internacional, mas tem mais a ver com Portugal. Já foi anunciado o próximo governo português e não faz o mínimo sentido para mim, mas lá está, eu não sou político, estou por fora, estou só a ver de fora. Para mim não faz o mínimo sentido nós perdermos uma posição que é o secretário de Estado do Turismo. Não temos, num país que precisa claramente do turismo, de um ponto de vista económico. Para mim o que fazia sentido era nós termos o Ministério do Turismo, de tão importante que é na economia portuguesa o turismo. Não é perder o secretário de Estado e pôr o turismo junto do comércio, e o comércio sendo super importante, não faz sentido, acho eu, estar tudo dentro da mesma pasta. Quer dizer, não há tempo para tudo. Turismo, comércio, dentro da mesma pasta. Neste governo vamos ter, por exemplo, o mesmo problema com ambiente e energia. Tudo dentro da mesma pasta, com uma pessoa à frente. Como é que é possível uma cena destas? Para mim não faz sentido. Mas, seguindo em frente e passando da economia portuguesa para a economia mundial, uma notícia que, pelo menos no momento em que eu estou a gravar este vídeo, ainda não está oficialmente confirmada, mas espera-se que a Tesla faça um stock split de 1:10 nos próximos meses. O que vai fazer, obviamente, com que as ações cresçam. E se calhar quando vocês estiverem a ver este vídeo, provavelmente elas já dispararam. Agora, ainda antes de olhar um bocadinho para a guerra em si e aquilo que está trazendo de um ponto de vista económico, juros americanos. A próxima subida dos juros americanos poderá ser de 0,5% e aquilo que a Fed quer fazer é, no fim do próximo ano, os juros estarem ligeiramente abaixo dos 3%. 2,7%, 2,8%. Pessoal, passar praticamente de 0 para 2,8 num espaço de ano e meio, 2 anos, é complicado. Principalmente tendo em conta que existe toda uma inflação pelo meio. Outra coisa que é preocupante, a China continua com a sua estratégia de Covid-0, o que me parece uma estratégia interessante, mas penso quase impossível de se concretizar de um ponto de vista prático. Na teoria é muito fixe, na prática é basicamente, parece uma pessoa infectada, fecha-se tudo o que está à volta, e neste momento existem demasiados portos da China completamente parados. E com isto, obviamente, escassez de tudo e mais alguma coisa que eles possam produzir e passe por aqueles portos de alguma forma. Ainda antes de chegar ao tema da guerra, salientar que, estatisticamente, a comida já aumentou 40% este ano. O preço da comida mundialmente, pelo mundo todo, a nível de produção, subiu 40%. É impressionante. É o ponto mais alto de sempre de custo da história da humanidade. Claro que, obviamente, não adaptando à inflação dos anos anteriores. Olhando agora para a guerra, existe um retomar das negociações para esta semana. O mais interessante para mim é não só o retomar, mas também o facto de elas serem na Turquia, que é na realidade um país da NATO. As negociações que existiram até agora de alto nível foram todas na Bielorrússia e agora serem na Turquia acho que é um ponto muito positivo, principalmente para as aspirações ucranianas. O que também é muito positivo é que os ucranianos vão para estas negociações depois de terem recuperado algumas cidades à volta de Kiev, o que demonstra que a Rússia não está a conseguir avançar à velocidade que quer e em alguns casos até está a voltar atrás, o que retira algum poder de negociação aos russos, mas não tanto, porque continua a ser a Ucrânia que tem neste momento o país dizimado. Também algo que temos de ter em conta é o isolamento cada vez maior digital que a Rússia tem do resto do mundo. E muito foi infligido por empresas europeias, americanas, a nível de tecnologia. Outras foi a própria Rússia que cortou. E neste momento, das grandes tecnológicas e dos grandes produtos tecnológicos, a única coisa que funciona na Rússia é o WhatsApp. E sinceramente, eu acho que em muitos aspectos, obviamente não em todos, porque a tecnologia neste momento é demasiado abrangente para nós dizermos que é isto ou aquilo, que é benéfico ou prejudicial, mas em muitos aspectos, eu acho que do nosso lado estarmos a cortar a informação que o povo russo precisa de ter do que está a acontecer, pode não ser benéfico. Eu acho que isto é um problema de todas as guerras, quer seja o país invasor, quer seja o país que é invadido, a informação que é passada pelo próprio país pode na realidade nunca ser totalmente verídica. E eu acho que a informação externa é sempre muito importante nestes casos e os russos estão completamente cegos, sem conseguir perceber, com fontes externas, realmente o que é que está a acontecer. Entretanto, a Bolsa Russa abriu e abriu só com 2/3 das empresas e com várias proibições de vendas de algumas empresas. Havia muita coisa, por isso simplesmente não podia ser vendida.
A bolsa acabou até por recuperar, subiu 3 ou 4%, se calhar muito devido ao facto de o governo russo ter gasto 10 mil milhões em compras de ações para impulsionar o crescimento de uma bolsa que, com isto, acaba por perder muita da reputação que tinha. E obviamente que perdendo esta reputação, porque existe aqui uma manipulação ou um grande peso de influência do governo em si, as empresas russas podem ter realmente um problema nos próximos tempos. E vocês, se tiverem ações em empresas russas, vejam bem como é que querem gerir essa parte. Esta semana li ainda um artigo muito interessante de um autor que eu leio bastante, que se chama Anthony Beaver, e que eu já mostrei aqui alguns livros dele quando faço os meus tops de leituras de cada ano. Ainda não fiz a do ano passado, estou atrasado. Mas este autor, Anthony Beaver, e que eu aconselho claramente a quem quiser ler mais sobre história, e tem falado bastante sobre a Rússia, sobre o comunismo, sobre a União Soviética, sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os livros são fantásticos e são gigantes. Ele fez um artigo muito interessante em que fala do facto de a Rússia parece que não está tão preparada para a guerra do presente, para a tecnologia de agora. Existiram N erros e agora nós começamos a perceber que a Rússia cometeu e que são um problema. Uma das coisas que a Rússia cometeu, e eu já tinha visto algumas estatísticas, mas eu não tinha falado aqui porque lá está, eu não sou um especialista de guerra, mas que parece claramente óbvio, é que a Rússia entrou com muitos tanques, mas sem o apoio aéreo, principalmente de drones, para a defesa desses próprios tanques. E muitos drones têm sido o grande trunfo dos ucranianos contra esses tanques. Ao mesmo tempo, a Rússia cometeu aqui um erro crasso, o que só demonstra o poder da tecnologia, que foi a Rússia mandou abaixo várias antenas de comunicação que estavam na Ucrânia e de repente viram-se limitado a redes não encriptadas para fazerem comunicações entre si. E, obviamente, com tantos satélites e tanta coisa que os americanos e que o Ocidente, na realidade, têm, foi muito mais fácil conseguir descobrir onde é que os russos estavam a falar e o que é que estavam a dizer. Isto tudo para vos dizer, pessoal, que cada vez mais, quer seja em guerra ou não, a tecnologia é fundamental. A tecnologia e a inteligência artificial, por exemplo, dos drones, é fundamental e é o futuro a vários níveis. E não só na guerra, em muitas outras coisas. As comunicações, o encriptado das comunicações, o 4G, o 5G, o que vier para aí, seguranças de rede, por exemplo, em blockchain ou a rede do Swift, todas estas coisas têm um peso tecnológico muito grande no nosso mundo. Economicamente são importantíssimas e não podemos descurar a parte digital. Aquilo que aconteceu na Bolsa nos últimos meses foi, depois de um grande crescendo, a seguir ao Covid, quem ganhou foram as grandes empresas tecnológicas. A Microsoft, a Apple, a Google, a Tesla, o Facebook cresceram brutalmente. E depois, quando o mercado chega a uma estagnação, retirou-se o dinheiro principalmente dessas tecnológicas. O mesmo aconteceu com as criptomoedas, que é tecnologia pura. E isto para dizer que, apesar de as tecnológicas terem baixado bastante, eu acredito que as tecnológicas são o futuro, independentemente das que forem. A tecnologia é o futuro. O blockchain, a inteligência artificial, a cloud, o IoT, tudo isto para mim é o futuro. A segurança vai ser muito importante. As grandes redes, as grandes empresas de segurança, de cibersegurança são muito importantes. Malta, olhem para essas empresas e vejam realmente onde é que se deve investir. Eu principalmente, praticamente só invisto em empresas que eu acho que trazem algo ao planeta e à sociedade de um ponto de vista tecnológico. Quer seja transportes, energia, processamento, segurança, o que for, eu acho que este é o futuro. Olhando agora um bocadinho para a Europa e tendo em conta que estamos a menos de 2 semanas das eleições francesas, e as eleições francesas são muito importantes de um ponto de vista económico, não só porque a França é a grande potência nuclear de um ponto de vista energético, depois a França é a grande potência nuclear de um ponto de vista de armamento na Europa, e para além disso Macron tem sido o grande diplomata, digamos assim, o grande negociador entre Zelensky e Putin. É o grande líder europeu que mais tem falado com Putin, mas o problema é que no início nós tivemos um Macron a subir por ser o grande negociador, por ser o grande líder europeu neste conflito. Neste momento começa a descer porque a própria oposição começa a demonstrar as fragilidades que a presidência de Macron, e também as anteriores, a verdade é essa, deixaram na economia francesa. A economia francesa ser tão dependente de tudo aquilo que os russos dão, e, enquanto um dos grandes da Europa, a presidência francesa também não fez nada para que toda a Europa deixasse de ter essa dependência dos russos, então, obviamente, neste momento a oposição está a atacar, dizendo que Macron, e não só, mas também quase todos os outros líderes europeus, não anteviram isto, não anteciparam isto, não se protegeram e provavelmente subestimaram Putin. Tudo isto para dizer que, muito provavelmente, teremos uma segunda volta, se as sondagens estiverem minimamente corretas, entre Macron e Le Pen,
e eu acredito que Macron ganhe na mesma, mas o crescimento de Le Pen é bastante grande e deve ser estudado principalmente num país como a França, que tem uma grande comunidade de refugiados dos mais variados países, países cristãos, países ortodoxos, países africanos, países árabes, entre muitos outros. Aqui pelo meio, só uma paragem rápida para vos falar do Bit2Me Launchpad, que tem aqui o BEX Token, ou B3X Token, se vocês preferirem, que acabou de entrar em segunda fase. Este B3X é o token do banco Binext. O Binext é um banco digital espanhol. Eu ainda não sei o suficiente sobre este banco e sobre os white papers, porque ainda não os analisei na totalidade, mas a verdade é que na primeira fase houve um grande sucesso, principalmente tendo em conta que estamos a falar de uma plataforma que é espanhola e de um banco que é espanhol e que não é, por exemplo, americano ou inglês ou alemão. O mercado espanhol obviamente é bastante mais pequeno, mas eles tiveram uma grande angariação nesta primeira fase. Agora está aqui a segunda. Como sempre, eu não vos digo para vocês investirem nisto. O que eu vos digo é vejam até que ponto é que faz sentido ou não. Analisem, porque se for interessante, então este preço pode realmente ser bastante abaixo. É o objetivo do Launchpad, é esse mesmo. É chegarmos aqui e conseguirmos comprar tokens que ainda não estão no mercado e investir muito mais cedo. Como sempre, já sabem, se inscreverem na Bit2Me, então aquilo que eu agradeço é que vocês se inscrevam com o meu link. É também um desses os objetivos pelos quais eu vou falando aqui de alguns projetos da Bit2Me, tal como é a questão, por exemplo, do Bit2Me Earn, também muitas vezes falo aqui, e que pode ser muito interessante para quem queira pagamentos diários com autocomposto, principalmente se quiserem ganhar com Bit2Me Tokens. Então vocês têm aqui percentagens muito interesantes. Por exemplo, esta é muito interessante, Matica 12%, Polkadot a 14%. Se vocês tiverem estas moedas, pensem se faz sentido ou não vocês colocarem aqui o vosso dinheiro em staking, ganharem em Bit2Me Tokens e depois colocarem também os Bit2Me Tokens em staking. Se não ganham com Bit2Me Tokens, ganham dentro da moeda que vocês querem, aí o pagamento é semanal, mas continuam a ter, por exemplo, Polkadot a 12, Polygon a 10, Mina a 12, Kusama a 18. Vejam se faz sentido ou não e não se esqueçam, o meu link em baixo, eu obviamente agradeço bastante. Por fim, um ponto muito positivo no meio disto tudo, que é a Europa está a começar a olhar para o gás que Espanha e Portugal têm e que nós vamos buscar, por exemplo, a Argélia. Eu acho que a Europa, aquilo que tem que fazer é não ter só um grande fornecedor, que era o que tinha agora. Eu não estou a dizer, ok, vamos mudar todos para a Argélia. Não. Aquilo que nós temos que fazer é dividir o mal pelas aldeias, como se costuma dizer aqui em Portugal, é dividir o fornecimento por tanta gente, de maneira que se de repente tivermos que cortar um país, não fiquemos todos completamente à rasca. E então, obviamente, o que não faz sentido é nós agora mudarmos todo o nosso fornecimento que estava da Rússia, passar para os Estados Unidos e passar para a Argélia. O que nós temos que fazer é dividir isto por mais. E, obviamente, Portugal e Espanha, que vão buscar energia e gás a Marrocos, Argélia, Nigéria e muitos outros países, também obviamente vão ganhar com isto, porque o gás e a eletricidade vão passar por nós. E nós temos já muita infraestrutura criada, vamos criar mais infraestrutura, principalmente de gasodutos, vamos criar mais infraestrutura em Portugal e Espanha, o que vai obviamente aumentar o trabalho e vai obviamente aumentar a dependência energética da Europa por aquilo que passa por Portugal e por Espanha, e isto é muito bom para nós. De resto, pessoal, vamos esperar que o conflito acabe, estamos há mais de um mês nisto. Obviamente a economia tem vindo a recuperar depois do dia da invasão, já tinha falado aqui N vezes sobre isto. Esperemos que continue a subir, esperemos que não suba demasiado, porque a longo prazo subir agora demasiado pode levar a uma quebra que pode não fazer sentido. Então se as coisas forem com calma, isto pode ir lá. Fiquem atentos realmente às ações da Tesla, fiquem também atentos às ações da Amazon, também vem um split. A grande maioria das vezes quando isto acontece é muito bom para essas ações. Pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado pelo vosso apoio. Façam um gosto no vídeo, subscrevam o canal, grande abraço, até à próxima.